boa tarde. Dando continuidade a umas sequências de vídeos que eu tenho falado com vocês, hoje eu vou falar uma coisa importante também, sobre ação e reação. Toda ação ela é seguida de uma reação, e muitas vezes nós tomamos algumas atitudes e muitas vezes não esperamos que dessa ação seja deliberada uma reação. E muitas vezes a reação também é de forma física, mas também de forma espiritual. Então eu gostaria de falar nesta tarde para você, nessa tarde cheia de calor, sobre alguns princípios da palavra de Deus. Analisando um texto aqui, que está em Mateus 21, 28. Se você puder ler aí, abre aí, Mateus 21, 28, que tem o subtítulo A Parábola dos Dois Filhos, Jesus contando uma parábola. Então, a partir do versículo 28, se você não tem ainda o hábito de folhear a Bíblia, fica lá no Novo Testamento, depois do Antigo Testamento, dos Evangelhos, Mateus 21, a partir do versículo 28. Mas que vos parece? Um homem tinha 2 filhos, e dirigindo-se ao primeiro disse: Filho, vai trabalhar na minha vinha. Ele, porém, respondendo, disse: Não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. E dirigindo-se foi ao segundo, e falou-lhe de igual modo. E respondendo ele, disse: Eu vou, Senhor. E não foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram-lhe eles: O primeiro. Disse-lhe Jesus: Em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Porque João veio a vós no caminho de justiça, e não crestes, mas os publicanos e as meretrizes o creram. Vós, porém, vendo isso, nem depois de vos arrependestes para o crer. Ouvi ainda outra parábola. Houve um homem, pai de família, que plantou uma vinha e circundou-a de um valado, e construiu nela um lagar, e edificou uma torre, e arrendou-a a alguns lavradores, e ausentou-se para longe. E chegando o tempo dos frutos, enviou seus servos, os lavradores, para receber os seus frutos. E os lavradores, apoderando-se dos servos, feriram um, mataram o outro e apedrejaram o outro. Depois enviou outros servos, em maior número do que o primeiro, e eles fizeram-lhe o mesmo. E por último enviou-lhe seu filho, dizendo: Terão respeito a meu filho. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: Este é o verdadeiro. Vinde, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. E lançando mão dele, o arrastaram para fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Dizem-lhe eles: Dará afrontosa morte aos maus e arrendará a vinha a outros lavradores, que a seu tempo lhe dêem os frutos. Disse-lhe Jesus: Nunca lestes nas Escrituras? A pedra que os edificadores rejeitaram, esta foi posta por cabeça do ângulo. Pelo Senhor foi feito isso, e é maravilhoso aos vossos olhos? Portanto eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado, e será dado a uma nação que dê os seus frutos. E quem cair sobre essa pedra, despedaçar-se-á. Aquele sobre quem ela cair, ficará reduzido a pó. E os príncipes, os sacerdotes e os fariseus, ouvindo essas palavras, entenderam que falavam deles. E pretendendo prendê-lo, recearam o povo, porque tinham por profeta. Essa é uma verdade que Jesus começa a contar em parábolas lá para os seus discípulos. E os fariseus, os religiosos da época, que ele bem chama de os doutores da lei, as pessoas que estudavam a palavra, estavam o tempo todo ao redor de Jesus Cristo, ouvindo o que Jesus estava dizendo, sabendo que ele era essa pedra de esquina, essa pedra angular, essa pedra, o Filho de Deus, aquele que restauraria todas as coisas. E estes homens que manipulavam a mente do povo, não diferente dos dias de hoje, homens que têm algum conhecimento, pouco,
vasto, enorme, ou até dominam um pouco de conhecimento e que, de uma certa forma, manipula a mente das pessoas e conduz essas pessoas a ficarem enclausuradas no seu conhecimento, perdão da palavra muito forte, mas regurgitada para essas pessoas que estão ouvindo. E o Evangelho veio para esclarecer a cabeça das pessoas, para abrir a mente das pessoas, para fazer com que essas pessoas sejam verdadeiramente filhos de Deus, sacerdotes, trabalhadores desta vinha. Então, como nós começamos a falar agora no começo, nós vamos falar de algumas ações que vai gerar algumas reações, e muitas vezes estas ações acabam não acontecendo, ou até acontecendo de uma forma equivocada no nosso meio, porque nós somos pessoas espirituais, estamos presas neste corpo, porque a nossa essência, a nossa natureza não é essa, nossa essência é espiritual, e por causa do pecado nós estamos presos aqui. Mas existem algumas ações que nós aqui tomamos e que essas ações vão desencadear reações de Deus lá no seu trono, lá na sua glória, vão de uma certa forma projetar essas reações no nosso mundo físico, porque nós temos uma parte de Deus aqui dentro do nosso coração, o Espírito Santo, o que é perfeito, que resolveu habitar em nós que somos imperfeitos. E essas ações vão deliberar algumas reações de Deus. Mas por que muitas vezes essas ações, essas atitudes não chegam no nosso coração? Eu só vou falar alguns textos para você, eu anotei aqui no papel, então me perdoe não olhar para você, mas eu vou olhar aqui no papel para a gente não perder o foco. Existem algumas atitudes de algumas pessoas, e essas atitudes vão ser o desencadeador de algumas atitudes, de algumas reações. Eu gosto muito de ver o apóstolo Paulo, nesse texto que a gente vai observar agora, Atos 19, fala sobre um homem vencedor. E muitas vezes nós proclamamos, nós dissemos, somos mais do que vencedores, mas muitas vezes essa vitória não chega nas nossas vidas, não é? E por que essa vitória não chega? Porque muitas vezes as nossas ações não condiz com as reações que Deus espera de nós. Atos 19, Novo Testamento também, um pouquinho mais lá para trás onde você leu, Atos 19, dos versículos 11 ao 20. Vou ver se eu consigo achar aqui rapidinho para eu falar para você, e você procura aí. Atos 19, do 11 ao 20. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles e os espíritos malignos saíam. E alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espírito malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram 7 filhos de Seva, judeu, principal do sacerdote. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: conheço Jesus, e bem sei quem é Paulo, mas vós quem sois? E saltando neles, o homem que tinha o espírito maligno, e assenhorando-se dos dois, pôde mais do que eles, de tal maneira que nos feridos fugiram daquela casa. Isso foi notório a todos os que habitavam em Éfeso, tanto judeus como gregos, e caiu temor sobre eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que tinham crido vinham confessando e publicando seus feitos. Também muitos dos que seguiam artes mágicas trouxeram seus livros e os queimaram na presença de todos. E feito a conta do seu preço, acharam que montavam a 50.000 peças de prata. Versículo 20. Assim, a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. Paulo, este homem que perseguiu a igreja por muito tempo, ele decidiu ter uma ação e uma atitude. Ele resolveu, como uma pessoa que quer ser vencedora, ele decidiu abandonar o mundo, decidiu abandonar o sistema do mundo, os seus credos, os seus conceitos, tudo aquilo que foi lhe ensinado durante toda a sua vida. Ele decidiu largar a velha criatura, a sua velha natureza, para ter uma atitude tão forte que resolveu agradar a Deus, e moveu o coração de Deus a favor de Paulo,
Tanto que aqui em Atos, como nós lemos agora, ele pregava sobre o Evangelho de Cristo, falava do Evangelho de Cristo, e os milagres começavam a acontecer. O avental dele curava, os lenços dele curavam, e as outras pessoas começaram a ver essa atitude deste homem, essas ações deste homem, e começaram a copiar os mágicos, os exorcistas, os esotéricos, as pessoas que acreditavam em outras forças, forças sobrenaturais, força da natureza, força da pedra, força da árvore, forças que até eu também antigamente acreditava. Começavam a acreditar em outras coisas que não fosse a verdadeira atuação e poderosa de Deus, Criador de todas as coisas, e começaram a ver aquela manifestação tão poderosa através do nome de Jesus, que começaram a copiar. Falaram, olha, então nós vamos fazer essas atitudes, essas ações no nome de Deus de Paulo. E as forças espirituais da maldade, que reconhecem a autoridade daquele que os criou, sabe muito bem como que funcionam as coisas, sabe quem verdadeiramente tem uma atitude que move o coração de Deus. E Paulo era esse homem. Então Paulo começou a viver esses milagres extraordinários. E aí uma pergunta que eu faço para mim em primeiro lugar e faço para você: por que nós hoje não vivemos esses milagres extraordinários? Coisa que para Deus é muito bobo. Fazer a sombra curar, fazer o tecido da minha roupa curar, né? Ele disse que nós faríamos obras maiores do que ele fez. Ele disse que aquilo que ele fez, que pra gente é espetacular, andar sobre as águas, calar a tempestade, fazer parar o vento, todas essas coisas e outras mais que ele fez, que não cabe no livro, durante esses 3 anos e meio que ele andou conosco, mas aqueles poucos que estão relacionados, esse ainda a gente não conseguiu fazer. Então a gente precisa de ter uma ação, concorda?